Olá amigos, aqui é o Mark Fox, outra edição de Profecias Incríveis. As esperanças e sonhos acalentados dos muçulmanos e judeus e cristãos centram-se na pequena faixa de terra devastada chamada Israel. E embora Israel não seja maior que o estado de Vermont, continua a dominar as notícias diárias. Infelizmente, muitas delas são sobre o conflito sangrento entre palestinos e judeus. Hoje em dia, todo mundo, milhões de pessoas interessadas nas profecias bíblicas estão com os olhos fixos na cidade prometida de Jerusalém. Apenas por curiosidade, pesquisei Israel no fim dos tempos e os resultados foram impressionantes, mais de 11 milhões. E também digitei a palavra profecia de Israel. Os resultados da pesquisa foram incríveis, 10,4 milhões. Então, claramente, milhões de pessoas ao redor do mundo sentem que o Estado de Israel desempenhará um papel importante nos últimos dias. No entanto, no mundo cristão de hoje, há muita confusão sobre o papel que Israel irá desempenhar nos eventos finais da história da humanidade. Frequentemente ouvimos aqueles judeus que aceitam Jesus descrito como judeus messiânicos. Muitos cristãos oram constantemente pela conversão dos judeus ao cristianismo, porque eles acreditam que este será um dos grandes sinais de que Jesus está voltando. É claro que os verdadeiros cristãos devem orar por todos, para que todos aceitem Jesus e serem perdoados e transformados por meio de sua graça. A Bíblia ensina que todos os judeus serão convertidos no final dos tempos, ou a qualquer momento devemos nos referir aos judeus que aceitam Jesus como judeus messiânicos, ou esse rótulo de fato se aplica a todos os cristãos. Antes de mais nada, vamos dar uma rápida olhada no significado bíblico da palavra Messias. Esta palavra significa literalmente o ungido. Encontramos primeiro com referência a Jesus na profecia de Daniel, capítulo 9, em que o anjo Gabriel apareceu ao profeta Daniel e deu uma linha de tempo para a primeira vinda de Jesus. No versículo 25 de Daniel 9, a vinda do Salvador é chamada de Messias, ou Príncipe. Jesus é referido por este título várias vezes no Novo Testamento. E em sua conversa com a mulher samaritana, no poço de Jacó, em João capítulo 4, em que Jesus declarou especificamente ser o Messias. A mulher gentia no poço disse a Jesus: "Eu conheço esse Messias. Eu sei que o Messias virá, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos contará todas as coisas." E Jesus disse: "Eu sou o que fala com você." João 4:26. Jesus não era apenas, portanto, um judeu físico, como a Bíblia é clara, ele era um direto descendente de Abraão e Davi, mas ele também foi o cumprimento das profecias judaicas sobre a vinda do Salvador, ou Messias. Mas vamos considerar por um momento o que Deus realizou em seu plano de salvação, através da comunidade judaica. Abraão, o ancestral original da nação judaica, foi chamado por Deus para deixar sua casa e viajar para uma nova terra, em Gênesis capítulo 12. Ao chamar Abraão e seus descendentes para seu papel especial no plano divino, Deus declarou: "Eu farei uma bênção daqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas." Gênesis 12:3. Deus repetiu esta promessa novamente a Abraão em Gênesis capítulo 22. E encontramos isso repetido ao neto de Abraão, Jacó, chamado Israel, em Gênesis 28. Deus pretendia que o povo de Israel espalhasse a mensagem do Messias vindouro e o plano da salvação para o mundo inteiro. O profeta Isaías, falando a Israel, declarou em um versículo: "Os gentios virão à sua luz, e os reis ao brilho de sua ascensão." Isaías 60, versículo 3. Deus declarou em outra passagem do livro de Isaías: "Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos." Isaías 56:7. Deus pretendia que a mensagem de salvação por meio de Cristo trouxesse todos os homens e mulheres do mundo na comunidade israelita. Este deve ser um relacionamento espiritual, não físico. Uma passagem fundamental que realmente revela o significado de Israel no Novo Testamento está em Romanos 9, versículo 6. O apóstolo Paulo escreve: "Nem todos os que são israelitas são de Israel." Romanos 9, verso 6. Aqui Paulo está dizendo que há dois israelitas distintos.
Um grupo é composto de israelitas étnicos, físicos, literais, de acordo com a carne, Romanos 9, 3 e 4. E o outro é Israel espiritual, composto por judeus e gentios que acreditam em Jesus Cristo. Lendo esses versículos, é como Deus acendendo uma luz brilhante em meio à confusão sobre o papel de Israel nos eventos do fim dos tempos. Está dizendo que Deus tem uma missão para aqueles que é o verdadeiro Israel. Novamente, Paulo diz, nem todos os israelitas são de Israel. Romanos 9, verso 6. Então, quem são os verdadeiros israelitas? Como podemos identificar quem é verdadeiramente Israel no livro de Romanos? O evangelista para os gentios diz, porque não é judeus quem é exteriormente, nem circuncisão quem é exteriormente na carne, mas judeu quem é interiormente, e circuncisão o do coração, no espírito, e não na carne. Romanos 2, 28 e 29. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está nos dizendo que há uma clara distinção entre ser simplesmente um judeu literal e o judeu convertido. Deus deseja um judeu que seja interiormente, não um judeu que seja exteriormente. Eu repito, Paulo está fazendo uma distinção clara aqui entre dois tipos de judeus. Um que é físico, étnico, e outro que é espiritual, nascido de novo. Eles podem ter nascido gentios, mas se nasceram de novo, nascerão como judeus espirituais, um Israel espiritual. Novamente, ouça o apóstolo Paulo, que nos dá a perspectiva da interpretação do Novo Testamento sobre Israel espiritual, ou judeus espirituais. Se você é Cristo, então você é semente de Abraão, herdeiro de acordo com a promessa, Gálatas 3, 29. Você entendeu que acabamos de ler uma revelação grandiosa do Novo Testamento? O verdadeiro Israel é o Israel espiritual. Paulo diz que se você está em Cristo, você é um crente em Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador, então você é a semente de Abraão. Isto é, você é um judeu espiritual. E agora as promessas da aliança que Deus fez com Israel devem ser realizadas e cumpridas na vida dos seguidores de Jesus Cristo. Eles agora são herdeiros de acordo com a promessa, Gálatas 3, 29. Então eu declaro a você agora mesmo que se você é um verdadeiro cristão, embora tenha nascido gentil, você nasceu de novo, como um judeu espiritual. Você agora faz parte do Israel espiritual. Agora tente aprender essa importante verdade. Antes de dar a lei para Israel no Monte Sinai, Deus declarou a eles: vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, versículo 6. Agora observe, o apóstolo Pedro dá esta mesma promessa à igreja cristã para Israel espiritual em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Mas vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, seu próprio povo especial, para que possam proclamar os louvores daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não era um povo, mas agora é povo de Deus, que não obteve misericórdia, mas agora obteve misericórdia. 1 Pedro 2, 9 a 10. Uau, isso é de tirar o fôlego, falando para todos os verdadeiros cristãos. Você é uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa. O que é esta nação santa? Verdadeiros cristãos, que são compostos de judeus convertidos e judeus e gentios convertidos. Não faz diferença. Em outras palavras, aqueles que se tornam parte da comunidade cristã através da conversão e arrependimento são agora judeus espirituais, verdadeiros judeus messiânicos. Se você quiser, em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo fala como os crentes gentios serão enxertados na árvore original da aliança de Deus e assim farão parte da comunhão da aliança original dos judeus espirituais. Dessa forma, Deus terá uma comunidade completa de crentes fiéis que a Bíblia chama de Israel espiritual. O apóstolo Paulo escreve sobre isso, Romanos capítulo 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não se deve ser sábio em sua própria opinião, e o endurecimento em parte aconteceu a Israel, até que a plenitude dos judeus tenha chegado, para que todo o Israel seja salvo, como está escrito: o libertador sairá de Sião, e ele afastará a impiedade de Jacó, para que esta minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. Esta é uma boa notícia retumbante que finalmente
todo Israel será salvo. Isto está falando sobre Israel espiritual, judeus espirituais. Sim, todos os que realmente nasceram de novo, se judeus convertidos ou gentios convertidos, serão salvos. Então todos aqueles que ficarem com Jesus e continuarem a andar na luz de sua palavra, que ele lhes revelar, serão salvos. Deus fará isso. Quando isso acontecer, Deus terá uma comunhão completa e perfeita de israelitas espirituais. O termo judeus messiânicos levará a um significado novo, estritamente bíblico, e se aplicará a todos os que levam e carregam seus corações e vivem o nome e o testemunho do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia faz e não ensinam que todos os judeus físicos serão um dia convertidos. Nenhum desses versículos pode ser encontrado em todas as Escrituras, mas quando o Evangelho for pregado a todas as nações, a comunidade da aliança de Deus estiver completa na vinda do propósito do Senhor Deus para a verdadeira vontade espiritual de Israel, realmente será cumprido. Minha oração é que você tenha certeza de que você nasceu de novo como um judeu espiritual, então você é herdeiro de acordo com as promessas de Deus. Amigos, estou ansioso, junto com todo Israel espiritual, para ir para casa, para estar com o Messias, quando ele voltar e fazer parte de sua nova Jerusalém. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, sinta-se à vontade para curtir e compartilhá-lo. Inscreva-se se você for novo e clique no ícone de notificação ao lado do botão de inscrição para não perder nenhum dos meus envios futuros. Também confira meus vídeos no meu canal do YouTube. Que Jesus inspire sua fé, enquanto você procura saber a verdade do fim dos tempos que te conduz para sempre à vida eterna.